Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro congresso beneficente da área de enfermagem estética. Desde já, parabenizo você por estar aqui conosco e seja bem-vindo à nossa palestra de gestão e marketing para clínicas de estética. Eu sou Isabela Lima de Paulo, sou enfermeira, sou consultora de gestão e marketing na área de consultórios e clínicas há 5 anos. Eu sou enfermeira auditora, tenho especialização em gestão de consultórios, eu sou mestre em educação também, sou pós-graduanda em marketing digital e tenho habilitação em vendas. Então, venho fazendo um trabalho dentro de consultórios e clínicas através de consultorias de negócios, através de consultorias de gestão. Nessa palestra a gente vai ver alguns contextos de estudo de mercado, alguns contextos de planejamento, gestão e marketing. Seja bem-vindo, então, à nossa palestra de gestão e marketing. Bom, apenas 5%, né? Algumas pesquisas já trazem que apenas 5% do nicho de consultórios e clínicas é realmente aquele que tem sucesso e dentro do mercado de saúde. Quando eu falo de sucesso, eu estou falando de consultórios e clínicas que têm alto faturamento e, consequentemente, a lucratividade. E por que isso acontece, né? Por algumas falhas dos empreendedores. Nós temos profissionais de frente aos consultórios e clínicas, normalmente não tem uma formação administrativa de como tocar teu negócio e não criam metas, né, dentro do seu planejamento aí do negócio. E dentro desse contexto a gente tem vários erros, não só de manual de rotina, como de processos, mas erros comuns, como, por exemplo, não ter um bom plano operacional dentro das suas métricas, né? A maioria dos empreendedores, eles não analisam métricas, que são os KPIs, quando a gente fala de gestão financeira. Então, o problema hoje é você entender o ciclo do mercado, como acontece essa venda, né, dentro dos consultórios e clínicas do teu produto ou serviço, e como você se posiciona dentro desse mercado e como tua empresa está sendo produtiva e como ela está tendo alta performance dentro desse mercado. Essa é a logística. Primeiro de tudo, né, a gente ainda está em 2020, então a gente tem algumas metas a serem cumpridas. E quais são elas dentro do teu consultório da clínica? Você precisa fixar no mínimo 3 metas dentro do teu planejamento. Isso a gente faz dentro de uma análise sazonal ou histórica do ano anterior, para saber quais são as falhas que a gente tem de métricas, como métricas mais famosas, né? Métricas mais importantes aí dentro do teu nicho. Uma delas é o número de clientes. Se você precisa realmente colocar como meta aí a captação de clientes, né? Não necessariamente você precisa captar mais clientes, às vezes é clínica ou consultório, ele precisa melhorar a taxa de retenção, melhorar a taxa de conversão. Às vezes eu tenho um alcance de campanha de marketing alta, né? Eu tenho um grande alcance de marketing, mas eu não consigo converter as pessoas para fecharem consultas, fecharem procedimentos. E isso é um ponto importante a gente avaliar dentro dos teus KPIs. Outra métrica importante de você estar se atentando dentro do teu negócio é o faturamento. Quanto tua empresa vai faturar anualmente aí no ano de 2020, enquanto ela já vem faturando. Porque a gente faz essa análise trimestral e a gente entende como está o comportamento da tua empresa, de vários setores da tua empresa, seja ele comercial, financeiro, de marketing, de pessoas, de RH, o que está, né, entrando, que não está casando aí com os objetivos dentro do teu planejamento, dentro do teu propósito no mercado. Então, faturamento também é uma métrica importantíssima da gente estar atuando. Lucratividade, né, que é diferente de faturamento, a gente tem um faturamento como um valor total cheio, e a lucratividade a gente normalmente entra aí no fluxo de caixa, então a gente tira, né, a parte das despesas do consultório e vê quanto o consultório teve de lucro. Uma das falhas dos consultórios e clínicas hoje é não colocar dentro da precificação a lucratividade do consultório. Não confundir lucratividade com prolabore, que é o salário do empreendedor. Então, quanto é que você está tirando, né, dentro do teu consultório de lucratividade? Normalmente a gente faz um percentual aí em cima de 15 a 20%, né?
E isso justamente, né, a gente entra dentro do contexto aí de investir e ter uma conta da tua empresa, uma conta separada, que também é outro erro dos empreendedores. Tem uma conta pessoal com conta da empresa junto. A gente precisa separar as duas coisas. Outra métrica muito importante dentro do teu negócio é a taxa de desmarcações. A gente sabe que o custo hora, muitas das clínicas, né, de estética causam, né, um prejuízo anual muito grande. Então, qual é a taxa de desmarcações e a taxa de faltas? É o que a gente chama de taxa de retenção dentro do teu consultório. O teu cliente normalmente costuma desmarcar, remarcar, faltar ou cancelar um atendimento. Isso a gente consegue fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente cria estratégias para diminuição de taxa de retenção. Então, esse ponto pode ser um ponto importante para você estar colocando dentro do teu planejamento. Outra coisa é a taxa de conversão, que eu já falei aqui, mas seria exatamente, né, quanto você converte de acordo com o teu marketing, de acordo com o que você vem aplicando aí de estratégia, seja no digital ou no tradicional, e quanto você realmente está fazendo o CAC, né, da tua empresa, o custo de aquisição para o cliente, o custo, se for para o digital, o custo de lead, quanto você está pagando para trazer esse cliente para mim, para a empresa, para o consultório. Então, pode ser uma métrica importante para você estar avaliando dentro do teu planejamento. Outros índices, né, existem e vale se atentar que para cada diagnóstico empresarial eu preciso avaliar quais são os KPIs mais importantes dentro aí do teu consultório, da tua clínica de estética. Então, eu tenho uma logística aqui que mostra como funciona a questão do mercado na área da estética. Eu tenho aqui o mercado de saúde, né, onde eu preciso fazer um estudo específico na área da estética. A gente sabe que dentro do mercado de saúde da estética tem muita concorrência, porque são muitos profissionais atuando nessa área. E quando a gente fala que tem muita concorrência, não só fixar naquele profissional que presta o mesmo serviço que o seu. A gente tem a concorrência indireta, que a gente chama, que são os concorrentes como produtos de emagrecimento, academias, box de crossfit. Quem nunca deixou de ir fazer um tratamento ou fechar um pacote aí na clínica de estética de 3 mil, 4 mil reais e pensou que eu poderia diminuir o percentual de gordura na própria academia, porque outros profissionais me incentivaram que posso diminuir o percentual de gordura. Então, isso é um concorrente indireto e você precisa analisar dentro da tua região, do teu mercado, quem são esses concorrentes, concorrentes diretos e indiretos. Então, conhecer o mercado, a precificação, o tipo de atendimento dessas outras clínicas que existem no mercado, quem são esses profissionais, como eles trabalham, quais são os serviços que eles prestam, qual é a pós-venda também. Estuda bem especificamente o teu mercado, na tua região, porque a gente entra aí na questão de diferenciação e posicionamento. Quando eu conheço o mercado que eu atuo, com a minha clínica de estética, eu sei como me diferenciar dos demais. Então, quando eu entendo que eu tenho um concorrente que é péssimo, por exemplo, de pós-venda, eu começo a me diferenciar na pós-venda. Então, eu presto o mesmo serviço, com a mesma estrutura, com a mesma com o mesmo porte de profissionais, de habilitações, de especializações, mas eu tenho um diferencial que é na pós-venda que o meu concorrente não tem. Isso pode ser um ponto muito importante para você crescer e aumentar a performance do teu consultório, da tua clínica. Dentro disso, eu tenho uma interligação aqui com os serviços. Quais são os serviços que você presta naquela região que tem maior demanda? Prestar muita atenção nessa parte, porque a gente tem comumente, né, como empreendedor, a gente acha que pode vender tudo para aquela região e não é bem assim. Há épocas da estética, ou o comportamento mesmo do consumidor de estética, na tua região, que consome mais serviços X do que Y. E por que não você focar, né, quando eu entendo lá dentro do meu CRM, que é o meu software ou a minha planilha aí de vendas, quando eu entendo que naquela região eu consigo trabalhar mais com harmonização facial, com botox, com criolipólise, eu entendo que esse tipo de serviço é o que tem maior demanda. Ou talvez você nem saiba qual é o serviço que tem maior demanda. Então, ofertar, né, colocar estratégias de marketing para aquilo que tem maior demanda, que são dentro dos teus serviços do consultório da clínica.
A gente tem o que chama de tração, que é a interligação dos serviços de distribuição, que são os canais de marketing para você levar até o cliente o que você tem de serviço, o que você tem de excelência dentro do consultório. E saber quais são esses canais. Muitas das vezes a gente acha que o Instagram ou o digital é a melhor opção para o meu consultório, para a clínica, e muitas vezes quando a gente faz um estudo, né, dentro, levanta um diagnóstico empresarial, muitas das vezes você perde muita demanda, muita captação de clientes, porque na tua região é muito forte a rádio, é muito forte a TV local, é muito forte a trabalhar panfletagem. Depende muito, a gente precisa entender quais são os canais que dão mais tração para esse teu serviço. O que é tração? É realmente dar força, né, para chegar aquela propaganda, aquela publicidade até o cliente final e com isso a gente fazer o processo de vendas e o marketing, né, ele está incluso nesse processo. Depois que eu descobri o canal de distribuição, eu faço uma análise e eu vejo se é rentável. É justamente isso, entender o mercado, qual é a demanda que eu tenho para cada meu serviço, qual é o canal de distribuição e ver se realmente está tendo aí receita com esse mecanismo e, consequentemente, eu vou e melhoro esse ciclo. Entendido isso, é bem simples, né? Eu tenho um produto e serviço que eu preciso de demanda, que eu preciso de um processo de vendas. E dentro desse processo de vendas, você tem o marketing, tá? Que o marketing nada mais é que o primeiro processo de vendas aí no teu consultório, na tua clínica. Então, como dica, né? Eu repito bastante essa questão de você entender o mercado de fato. Sempre estudar o mercado, sempre estudar o teu público, sempre estudar a tua persona, sempre você está aplicando questionários para clientes, ex-clientes, e conhecer qual é a mudança de comportamento do consumidor, o que é que ele entende, né, da área da estética, o que é que ele quer de novidades. Então, é realmente você o tempo todo, constantemente estudar esse mercado, além do mercado, a tua persona, e além da tua persona, você fazer esse levantamento que a gente chama de CRM. Outra coisa que você precisa se atentar, né, é justamente o conceito de missão, visão e valor. Por que eu falo isso? Porque muitas das empresas, quando eu faço consultoria, eles não alinham muito bem essa questão de missão, visão e valor. Dentro desse contexto, né, muito da tua equipe, uma recepcionista, uma secretária, uma recepcionista, um auxiliar, ou um outro profissional de estética que vai atuar dentro do teu consultório da clínica, não abraça a camisa da empresa porque você não deixou claro o que é a missão, visão e valor. E a gente vê isso no papel, a gente vê isso nos sites, a gente vê isso estampado nas empresas, mas a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, qual é a missão da tua empresa? Por que você existe? Né? Por que a tua clínica de estética existe? Por que você atende nesse nicho de estética? Como você atende? Isso tudo você pode, né, alinhar principalmente os processos aí, processos estes que a gente precisa treinar pessoas, né, treinar secretária, treinar atendente, para justamente alinhar esses processos junto com tua missão, visão e valor e fazer com que o teu colaborador ele abraça realmente a camisa da empresa. Deixar bem claro isso, né? Porque uma das dificuldades que a gente vai ver daqui a pouco, né, nos próximos slides, é gestão de pessoas, fazer com que a pessoa abrace a camisa da clínica, do consultório e faça com que ela seja sua segunda casa, fazendo com que isso, consequentemente, a gente aumente vendas, aumente o nível de excelência de atendimento. Outra coisa é vender sem vender, né? A área de estética, ela tem uma peculiaridade muito alta, né, com relação à enfermagem estética, que a gente tem uma regulamentação 554/2017, voltando aí para a área de enfermagem, e ela proíbe, né, a concorrência desleal. A partir do momento que você expõe preço, descontos, ou que você expõe promoções, você está causando aí, através do direito legal, do direito médico, né, quebrando aí a nossa regulamentação, indo de contra as leis
que regem, né, a nossa enfermagem, mediante o CORFEM, a legislação 554/2017. Você não pode vender diretamente para o seu cliente, nem panfleto, nem redes sociais, só apenas em contato direto. Paciente, profissional, paciente, secretária, paciente, atendente. Então, eu não posso entrar na logística de vender sem vender. E essa é a melhor opção hoje para o marketing, né? A gente trabalha aí com marketing de conteúdo e relacionamento que não precisa você expor preços. É entrar nessa lógica de vender sem vender. Cria a sua proposta única de valor. Eu acho isso super importante, você ter, né, o que é de valor, o que é de percepção do teu cliente para a tua empresa. O que é que o cliente percebeu dentro da tua empresa? Foi tecnologia? A estética tem muita, né, ligação com a tecnologia. Então, a tua proposta de valor para o teu paciente é a tecnologia? É o bem-estar? É a rapidez no atendimento? É a qualidade de atendimento? Então, crie tua proposta de valor e fixe, né, todas as tuas campanhas de marketing em cima da tua PUV. A quinta opção que a gente tem aqui é alinhar a tua equipe. É justamente isso que a gente viu nas opções acima, né? Missão, visão, valor, alinhamento de equipe, abraçar a camisa, e com isso a gente fala de endomarketing, né, que é o marketing interno dentro da tua clínica, todo mundo funcionando dentro de uma engrenagem perfeita, e com isso a clínica se torna a própria propaganda. O cliente vai fazer o marketing boca a boca. Seria essa logística. Ser empresa e ter empresa, o que é isso, né? Muitos dos empreendedores na saúde, de minhas consultorias, pelo menos, né, mais de 80% dos empreendedores de minha consultoria, eles querem ser empresa. Normalmente é aquela pessoa que fala, eu tenho um consultório, eu tenho uma clínica de estética. Gente, vocês não têm, né? Você não é, perdão. Tem muita gente que fala, eu sou minha clínica. Se eu não estiver lá, não funciona. Tá errado. Você precisa ter uma clínica e não ser a clínica. Quando a gente é a clínica, né? A gente tem uma ausência de... A gente cessa a lucratividade. A gente está vivendo um momento de pandemia e se você tem essa logística de ser clínica, você realmente baixa bastante a tua lucratividade. Você precisa ter clínica. E as clínicas que eu faço, estou fazendo atendimento, né? Elas já entenderam esse conceito e estão trabalhando através de secretária em home office, enfim. E no dia que você adoecer, no dia que você não puder ir para a clínica, você vai parar o funcionamento dela. É essa logística. Então, não pode. Você precisa ter clínica, saber delegar funções. E quando você é empresa, né, você mantém aquele controle em cima de você centralizado. Então, as contas a pagar, o controle de estoque, o controle de atendimento, tudo fica com você, que é um erro gravíssimo, né? A gente precisa treinar pessoas para delegar funções e não fica, né, essa demanda momentânea. Quando eu tenho empresa, eu começo a delegar funções. Então, não afeta a lucratividade. Quando eu estiver ausente no consultório, eu posso contratar uma outra pessoa e colocar, né? Um outro profissional colocar no meu local. Existe um controle delegado, então as pessoas ficam responsáveis por cada função dentro da clínica e as pessoas começam a trabalhar em cima da visão da empresa. Aqui é para você conhecer os 4 pilares importantes da clínica de estética. Se uma falhar, normalmente a base ela fica estremecida. Então, eu tenho uma captação de clientes, eu tenho uma gestão, eu tenho um atendimento, eu tenho uma fidelização. Essas 4 elas precisam casar. Caso elas não estiverem interligadas, você vai ter algum tipo de deficiência dentro do consultório, algum tipo de prejuízo dentro do consultório, enfim. Então, quando a gente fala, né, de diagnóstico, é bom você ter o GPS no teu consultório da clínica. Saber como é que está o marketing, a gestão e a liderança, o atendimento, a fidelização, a tua vida social que interfere, né, nos negócios, as tuas finanças, as finanças do consultório, as vendas, como está o CRM, como estão os teus processos dentro do consultório, não só os processos assistenciais, como estão os serviços, né, se estão de qualidade, se estão de excelência, e como está a tua equipe, se está alinhada. Aqui é um mapa, né, que a gente chama de
roda dos negócios, e isso aqui é uma forma macro da gente visualizar como está a tua empresa, como anda a tua clínica ou teu consultório. E cada ponto desse que não estiver alinhado, a gente vai trabalhar em cima disso no planejamento. Então, aqui eu tenho um exemplo de planejamento, né? Eu tenho aí, a princípio, o planejamento estratégico, que é aquele famoso Canvas, né? Tem muita gente que faz pelo mapa, né? Macro. E dentro desse planejamento estratégico, eu tenho alguns pontos que você precisa tratar, que é o planejamento financeiro, o de produção, o de marketing e o de gestão. Esses pontos a gente chama de planos táticos, né? Que é realmente subtrair, começar a quebrar esse planejamento estratégico, que é macro, é uma visão macro. Então, lá dentro do planejamento estratégico, eu tenho, por exemplo, 3 metas a ser batidas. Mas como essas 3 metas vão ser batidas em cada setor desse? Então, a gente chama de planejamento tático, e eu tenho um planejamento operacional, que é justamente o que eu vou fazer, né? Qual é a minha ação mediante cada plano tático desse. Então, eu tenho aqui o financeiro, fluxo de caixa, plano de investimentos, aplicações. Eu tenho de produção, o plano de produção, que seria o serviço, né, no caso de clínica de estética, a manutenção, o abastecimento, que seria o estoque. Eu tenho aqui o plano de marketing, que é o processo de vendas, e o plano realmente de propaganda e publicidade, e tenho o planejamento aqui, o plano, né, de gestão. Essa aqui é uma frase de Einstein, que ele fala, né? Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume no tamanho do seu saber. É justamente você, empreendedor, que tem um consultório, uma clínica, saber gerenciar, ter perfil de gerente. E gerente não é ser empreendedor, gerente é ser empresário, ser administrativo. Então, saber a administração do teu consultório ou saber gerenciar teu consultório é uma parte fundamental para você ter crescimento de empresa. Então, nós temos 2 conceitos aqui de marketing. Tem a sociedade, a Associação Americana de Marketing, que fala que o marketing é uma atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar, trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedades em geral. E a Kotler, ele fala que a administração de marketing é uma arte e ciência de selecionar mercados-alvos, veja que volta-se a falar de mercado, e captar, manter e fidelizar clientes por meio de criação, entrega e comunicação de um valor superior para o cliente. Então, reforça-se, né, que a base do marketing é justamente o mercado. O que o mercado precisa que você pode estar trazendo com o teu serviço, suprir essa necessidade dos teus clientes, dos teus pacientes, tá? A lógica é essa. Lembra que é mercado, demanda, serviço, canais de distribuição e rentabilidade. Precisa essa engrenagem funcionar. Então, nós temos aqui, quando a gente fala de concorrência, né, a gente tem um poder de barganha dos fornecedores. Hoje os fornecedores estão numa briga eterna, né, para captar mais clientes, então você pode se beneficiar com isso. Eu tenho uma ameaça de produtos substitutos, que são aqueles produtos que a gente tem de chás de detox, que pode ser uma ameaça para o teu mercado. A gente tem shake, né, emagrecedor, que pode ser uma ameaça para o teu mercado, e é bom você colocar dentro do teu estudo. E o poder de barganha dos clientes. Os clientes hoje mandam e desmandam, né, no mercado, na precificação. Muitas das vezes o empreendedor não consegue aumentar o ticket do consultório da clínica por conta desse cliente. E é importante você saber o comportamento desse consumidor, de como ele pensa, como ele age, como ele sente psicologicamente, comportamentalmente, não só demograficamente. Então, aqui a estratégia da enfermagem, né, na área de estética, é sair, né, desse mar vermelho que vários profissionais atuam. A gente tem a biomedicina, não só o profissional de estética, né, mas sabendo que existem vários profissionais atuando nesse mercado, e como você vai se diferenciar, é a questão da diferenciação. Esse conceito ele vem de um livro que se chama Oceano Azul. Se você tiver tempo de fazer essa leitura, eu acho muito interessante de você estar
tendo, né, esse conhecimento a mais para entender o que é o oceano azul e as possibilidades que hoje a gente tem no mercado em estética. A gente, quando fala de marketing de massa versus marketing de nicho, é o que está acontecendo hoje com as clínicas de estética. Cada vez mais os profissionais, né, que estão com um ticket muito alto, eles estão subnichando seus serviços. Então, hoje a gente vê o bam do tratamento capilar, hoje a gente vê o bam do Botox, a gente vê uma pessoa especializada em um tipo de procedimento, justamente para criar essa cauda longa, que é o número de vendas subir com um ticket muito alto, quando eu tenho uma referência autoridade em um tipo de procedimento. Caso você trabalhe no marketing de massa, vendendo todos os tipos de serviço, mas não focando em um, né? Quando a gente fala de estratégias de marketing, você se atentar se realmente pode, é uma possibilidade de você entrar nesse mercado de nicho, subnichar o teu mercado. Não quer dizer que você vai deixar de atender uma drenagem linfática, uma limpeza de pele profunda, não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai se tornar autoridade em um procedimento e os demais, lógico, que você vai colocar à disposição do teu cliente. Então, aqui é a continuação. Então, o nicho de mercado, né? Você precisa segmentar esse mercado. Se você tem um ticket muito alto, quem é essa tua persona, quem é esse teu cliente que vai pagar alto por um tratamento, um procedimento, ser identificável, né? No caso que eu falei aqui, de subnichar os serviços, a área, ser viável também para o cliente, ele ter acessibilidade na tua clínica, ser rentável, né? Todo negócio precisa ser rentável. Eu falo muito isso nas minhas consultorias, nas minhas palestras. Não adianta eu abrir um negócio e não ter, né, retorno aí de receita. A gente não está abrindo ONG, né? Caso você queira fazer um trabalho social, que acontece bastante nos profissionais, né? Aí sim, você pode ter um empreendedorismo social dentro da tua clínica, mas em paralelo você tem um negócio que precisa ser rentável. E estável, né? Você causar estabilidade aí de alguns KPIs, que é o faturamento, lucratividade, né? Entrar num crescimento constante, mas também não ficar instável, né? Não cair. Dessa segmentação a gente pode fazer de acordo com a geografia da tua região, da demografia da tua região, aí pega o público-alvo, né? Vê a renda dele, vê o sexo, a idade. E a questão psicológica e comportamental seria uma forma da gente segmentar esse mercado do sub-nicho, saber o estilo de vida desse teu cliente, a personalidade, os valores, as atitudes, as opiniões, as críticas, né? O que eles abraçam de causas sociais, as atitudes, os benefícios, as utilizações. Então, isso é um estudo junto do estudo de mercado que a gente consegue segmentar e você aí sair daquele mar vermelho e entrar no mar azul. Então, o marketing hoje ele é 13 P's, né? Existem já 13 P's, mas existe uma base do marketing que é justamente a localização do teu consultório, da tua clínica, o preço que você cobra, quais são os processos e qual é o público que você atende, seria o básico aí, mas hoje a gente tem 13 P's do marketing. Não se atentando a isso, a gente tem aqui uma descrição de aplicabilidade dentro do teu marketing, tá? Isso aí você pode estar utilizando dentro do teu negócio para fazer uma avaliação de como está o teu marketing. Então, aqui na letra A, eu tenho administração e gestão estratégica de custos. Como está teus custos aí no consultório, na clínica, e você pode se autoavaliar. Se é rentável ou não também, como está o banco de dados, né? Se você tem controle dos KPIs, das métricas, enfim. Ação de relacionamento e fidelidade com o cliente, você aplica alguma estratégia, então você vai marcar aí e fazer uma autoavaliação. Estratégia e planejamento de marketing, uma análise de mercado, público-alvo, que eu já venho falando aqui no começo da palestra. É interessante a gente sempre fixar isso, que o mercado muda o tempo todo na área da estética, e quem está crescendo hoje nessa área é realmente quem acompanha esse mercado, quem acompanha a mudança do comportamento do consumidor. Propaganda, quais são os meios de veiculação que você tem. Hoje a gente tem milhares de canais de veiculação de mídia. Treinamento motivacional de equipe, você realiza reuniões com tua equipe, treinamento com tua equipe,
reunião mensal de liderança, de monitoramento, como você faz monitoramento da tua secretária para saber se ela está produzindo ou se ela está crescendo, né, profissionalmente dentro do teu consultório, da tua clínica. Entenda que gestão de pessoas é você acompanhar realmente a evolução daquele teu colaborador. Porque não adianta eu contratar uma pessoa e deixar ela mecânica dentro do consultório da clínica. Eu preciso que ela evolua, porque ela evoluindo, a empresa também evolui. Reunião mensal, ações de relacionamento pós-venda, o marketing direto, se você faz, o nível, se você sabe avaliar o nível de satisfação do teu cliente, porque nível de satisfação não é só a gente colocar um questionário, né, para saber se ele gostou ou não. A gente tem um NPS, e a gente faz uma avaliação mais minuciosa, o nível de expectativa da tua profissão e nota geral do teu conhecimento, né? Se você faz especializações, faz habilitações e sempre está aí nesse estudo constante. Aqui seria o quantitativo, né? Então a gente faz uma análise de 3 em 3 meses. Então a gente avalia aí a receita bruta, a hora clínica do consultório, os números novos de pacientes, os atendimentos, a taxa de conversão e as despesas mensais. Essa métrica você tem que estar sempre atento, né, de 3 em 3 meses, para ver se você está tendo melhorias. E quantos por cento você está crescendo, melhorando aí de cada ponto desse. Captação de clientes, a gente entra em 3 fundamentos. Quem você quer captar, onde você vai encontrar esse público e o que você vai atrair desse público. Então, aí eu tenho as etapas. Hoje a gente trabalha com o inbound marketing. O inbound marketing ele entra no conceito aí de você atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Então, eu tenho atração de clientes, eu tenho conversão de clientes, eu tenho relacionamento de clientes, eu tenho vendas. E aí eu vejo a análise das métricas do que foi feito dessas campanhas de marketing. Um ponto importante é você não jogar tudo na agência de marketing, porque a agência de marketing ela não tem controle de quem é sua persona, tá? E quais são as ferramentas e canais? A gente tem a publicidade, a gente tem a assessoria de imprensa, a gente tem as relações públicas, o programa de identidade visual, aí entra a agência de marketing, o Laword, design do ambiente, né? O ambiente que você traz do consultório da clínica. Eu digo muito que consultório e clínica de estética é glamour, então você tem que deixar um ambiente agradável, estética, beleza, material gráfico também, o jaleco que você usa, quais são as campanhas e eventos que você faz dentro do teu consultório da clínica ou fora dele, quais são os canais de relacionamento que você tem com o público, mala direta, o que é que você tem de contato, né, distante do cliente, se você tem SMS, e-mail, carta, o que é que você trabalha, palestras, parcerias, convênios e planos de saúde e um marketing digital. Então, são essas as ferramentas hoje e canais que a gente trabalha em clínicas de estética e, óbvio, que você tem que ter presença em todas elas, tá? A gente faz um planejamento de marketing e dentro desse planejamento a gente tem todas essas opções de ferramentas e canais. E então, entramos aqui na parte de gestão. Quem não mede, não conhece. Quem não conhece, não controla. Quem não controla, chuta. Quem chuta, não faz gestão. Essa é a logística. Então, se você não mede as métricas do seu consultório, você não faz gestão. Você tem que ter o acompanhamento dos no mínimo dos KPIs dentro do teu consultório. Primeira coisa são as documentações básicas, né? A gente entra aí desde a abertura do consultório, que você precisa do manual de rotina, dos POPs, das regulamentações com os órgãos, do alvará, das licenças, mas também a gente precisa da anamnese, e essa anamnese precisa ser assinada tanto por você como por seu cliente, porque é esse o valor legal hoje, através do direito médico. Toda anamnese que você faz dentro do consultório, assine você e assine o seu paciente. Precisa estar em prontuário. Eu tenho um plano de tratamento que eu preciso de contrato. Tem muitas das clínicas estéticas que não fazem contrato ou termos de consentimento para o cliente. Qualquer procedimento, pacote, sessão, você precisa de contrato. E dentro desse contrato, você tem que colocar as regras, né, do teu consultório. A forma de pagamento, quais são os benefícios e também as consequências que pode trazer aquele tratamento, quais são as contraindicações,
Você tem que deixar tudo descrito para o teu cliente, para caso aconteça alguma coisa, você estar coberto legalmente. Mesma coisa é o termo de consentimento. Ficha clínica com assinatura de realização do procedimento precisa ser assinada por você, precisa ser assinada pelo profissional. Lembrando que contrato a gente precisa de duas vias, uma para o seu cliente e outra para o profissional, para a clínica. Arquivar isso no prontuário. O contrato ele é válido por um ano, então esse contrato ele precisa ser reformulado anualmente, refeito anualmente. Lembrando que faça o contrato com o advogado, tá? Contrata com o advogado para fazer o contrato mediante os teus serviços. Gestão de pessoas, a gente tem a recrutação e seleção, saber quem selecionar, saber quem contratar, né? Secretária é o maior dor de cabeça hoje das clínicas, porque as clínicas não sabem contratar secretária, acha que secretária é só para atender telefone e não é. A secretária tem N funções dentro de uma clínica, tanto de organização do consultório, como controle de estoque, como atividades, né, básicas dentro do consultório. Então, é realmente você contratar pessoas com esse perfil de não só ficar em atendimento telefônico. Muitas das vezes a gente treina a secretária para ter controle até de mídias sociais. Avaliação de desempenho, como você avalia o desempenho da tua equipe, né? Se você faz através de gamificação, se você faz através de reuniões, se você faz através de questionários, enfim, qual é a forma que você faz a avaliação aí dos seus funcionários? Cargos e salários, né? Isso aí são questões trabalhistas, conversar com o contador, pagamento, benefícios, orçamentos, relações sindicais, também conversa com o teu contador, medicina do trabalho, ter ligação, sempre ter contato com o sindicato, né, de cada profissão, sempre entrar em contato com o sindicato para saber a legalidade, o que pode, não pode, você está colocando de atribuições para aquele profissional, e treinamento operacional e planejamento de carreira. Você tem que planejar a carreira desse profissional que entrar, mesmo que seja um pessoal da limpeza, mesmo que seja uma secretária, mesmo que seja um auxiliar. Você precisa planejar a carreira desse profissional para que ele cresça na tua empresa. E essa é a ideia. É fazer com que tua empresa seja uma instituição de elevar pessoas. E quando a gente eleva pessoas, a gente está crescendo automaticamente nosso estabelecimento, nossa empresa. Nós temos a gestão de processos, eu falei bem no começo aqui da palestra, que não existe só processos assistenciais. Nós temos processos além da assistência, né? Então, abertura e fechamento de consultório, como você abre e fecha o teu consultório, primeiro liga a lâmpada, a luz, depois liga os equipamentos, o equipamento é depois, o ar-condicionado eu ligo só quando o cliente está, ou quando o cliente não tiver também posso deixar ligado. Então, essa questão aí dentro de processos e treinar a equipe para isso. Atendimento telefônico, mídias, WhatsApp, e-mail. A telefonista, ela vai dar preferência para o telefone ou para o cliente que está à frente dela, atendendo. Ela está atendendo duas pessoas. Então, isso é processo. Você prefere que a pessoa, que a tua colaboradora, ela atenda o telefone ou o paciente que está naquele momento sendo atendido? Faça esses processos. Não tenho como te dizer que é melhor o telefone ou quem está lá presencial. Vai depender muito, né, da tua demanda do consultório da clínica, vai depender se você está dando preferência para captação de clientes, se for captação. Realmente, você treina a secretária para pedir para aquela pessoa presencial esperar um pouco e falar no telefone, porque uma pessoa perdida no telefone não se recupera. Enfim, depende, né, do diagnóstico da tua empresa. Então, faça processo para isso. Processo de atendimento de balcão, de atendimento clínico, aí entra assistencial, né? Clínico, de procedimentos. Preparo de sala, precisa ter um processo. Esterilização, precisa ter processo, inclusive do lado, né? Da, da autoclave, enfim. A avaliação também do cliente precisa de processo. Agendamento, marcações, remarcações, cancelamento. Como é que você cria padrões dentro da tua empresa? Se alguém remarcar, você vai dar preferência para uma remarcação ou preferência para uma marcação, né, nova, de um cliente novo? Então, esses aí são processos de acordo com o diagnóstico empresarial. Compras, como você faz essa compra? Você espera o estoque acabar ou você já vai repondo esse estoque?
processos de limpeza de materiais utilizados, quais são os horários que você vai fazer processo de limpeza do banheiro, da recepção, da sala de atendimento, quais são esses processos que você tem, processo também de manutenção de equipamentos, faça os processos dentro do seu consultório. Organização e controle do consultório, da clínica, justamente os arquivos, você precisa arquivar, né, todos os documentos dos seus clientes, tem que ser arquivado não só em prontuário eletrônico, software, mas existem alguns documentos que precisam ser papéis ainda. Os contratos é um exemplo disso, não pode ser digital, pela lei, né, do direito médico, não está válido ainda. Documentos, principalmente alguns documentos específicos, né, de paciente, armários, os armários têm que ter controle e organização. Esse armário é para documentação, prontuário, esse armário já é para material de escritório, aquele outro para isso. Então, precisa ter uma organização. E nessa organização você pode colocar uma identificação do que tem em cada lugar. Estoque é o maior de dor de cabeça que a gente tem nas clínicas, porque tem clínicas que faz estoque em todos os setores da clínica, e isso é um erro muito grande. Eu tenho estoque dentro do consultório do profissional, eu tenho estoque dentro do outro consultório, eu tenho estoque dentro da sala, né, de estoque. Então, o estoque precisa ter um lugar único. Não posso estar estocando tudo em todos os lugares. E ter controle de validade, quantidade, né, acessibilidade, tudo isso, tá? Estocar só apenas em um local e ter controle de quantidade, validade, de entrada, de saída e reposição. Equipamentos também, a gente tem que ter controle, principalmente quando a gente fala de manutenção dos equipamentos na estética, é muito importante. De quanto tempo aquele equipamento, mediante Anvisa, precisa ser revisado, precisa ser feita a manutenção dele, tá? E cuidado quando for comprar equipamento, precisa estar lá registrado no site da Anvisa, ver se a Anvisa tem aprovação desse equipamento. Aí são os KPIs, que são controles financeiros, né? A gente precisa se ter dentro da clínica, precisa. E esses KPIs são bastante importantes para você ter controle do que realmente, qual é a saúde financeira da tua clínica. Então, eu tenho o KPI de produtividade, de faturamento, quanto tu está faturando, né? Trimestral, anual, faz trimestral, faz anual. Quanto de despesa, entrada e saída, fluxo de caixa, ter controle de fluxo de caixa, lucratividade, inadimplências, né? Quantos pacientes fizeram tratamentos e ainda não pagaram, né? E como eu vou cobrar isso? Como o meu setor comercial vai fazer essa cobrança? Prospecção, como você está vendo, né? A evolução dos teus KPIs aí durante os meses. A conversão do cliente, se você está melhorando a taxa de conversão, está convertendo em vendas. Agendamento, como está a tua agenda? Existe a gestão de agenda e as finalizações dos tratamentos. Esse controle é primordial para você ter de gestão financeira da tua clínica ou do teu consultório. Então, um exemplo aqui, eu coloquei agendamentos de uma clínica, tá? 797 agendamentos, e eu tive 468 de atendimento. Veja que só foram 59% dos pacientes que foram atendidos, e muitos desmarcaram, né? 20%, e 7% nem desmarcaram, faltaram. Isso dá um prejuízo, gente. Se a gente for botar isso no papel, 53 faltas, eu tenho R$50 o custo hora. Por quê? O que é custo hora? É a hora ociosa do teu consultório. Isso vale alguma coisa, porque você está ocupando, né? Quando um cliente falta, a gente chama isso de hora ociosa. Aquela falta daquele cliente eu poderia ter colocado um outro cliente. Então, isso custa alguma coisa para o profissional. E nesse caso, custou R$2.650 um mês. Eu somando isso por ano, né, de faltas e desmarcações juntas, eu tenho uma queda aí, um déficit negativo de R$126.000 dessa clínica. Veja que quando a gente soma, né, por ano, a gente vê que realmente o valor cheio, ele dá muito prejuízo na saúde financeira. Então, aqui está um exemplo, né, de KPIs, de controle de KPIs.
Eu tenho aqui atendimento realizado, número de faltas, taxa de comparecimento do profissional A, né? Essa clínica tem vários profissionais atuando. E eu tenho aí por mês, né? Então, aqui, ó, veja que oscila bastante os meses, né? O mês de janeiro eu tive aí uma taxa de faltas, né, de 11 pacientes e teve 16 mil reais de receita nessa clínica, tá? E durante os meses foi melhorando até abril, que teve 212. Veja que a taxa de comparecimento manteve, né, em 89%, 90%, mas eu tive captação a mais de clientes aí, né? Então aumentou-se a receita dessa clínica. E é justamente esse controle que você precisa ter. Por quê? Vou entender que tem mês que eu tenho baixa de paciente, então vou trabalhar a captação desse mês. Ah, mas tem mês que eu tenho, ok, tem um número de pacientes que lotou a agenda, tá? Então vou melhorar a taxa de retenção. Vou fazer com que esses pacientes não faltem. Entendeu a logística agora de eu ter o controle dos KPIs? Então, a finança ela está muito interligada, né, a recebimento, cobrança, vendas, conciliações, pagamentos, bancos, compras e orçamentos. E isso você precisa ter controle. Aqui é o danado que eu falei do custo-hora, né? Como fazer esse cálculo? Como eu sei o que vale, quanto vale minha hora ociosa quando o paciente falta? Pega as despesas fixas, né, o custo fixo, o total por mês, quanto você gasta, independente de atender paciente ou não, aluguel, energia, água, enfim, pega todos esses cálculos de manter aberto só o teu estabelecimento sem atender paciente. Isso aí a gente chama de custo fixo. Divide por horas de atendimento da tua clínica, do teu consultório. Então, você vai achar aí, eu tenho um custo fixo dessa clínica de 8 mil reais, sem atender nenhum cliente, só de energia, água, imposto, uh, manutenção de equipamento, enfim, só disso eu tenho 8 mil reais de custo fixo, que eu tenho que pagar obrigatoriamente por mês. Divide aí pela hora de atendimento, 160 horas dá 50 reais se um paciente faltar. Soma isso aí por ano, caso faltem muitos pacientes. Aqui eu tenho uma precificação, como precificar meus serviços, né? Então, eu tenho um procedimento, digamos, que é uma consulta, mas pode ser uma criolipólise, um procedimento específico, eu tenho uma consulta, eu vou vender essa consulta por 250 reais. Mas como eu cheguei nesse preço? Eu peguei o custo hora, somei o material que eu vou gastar da consulta, normalmente é uma luva, uma máscara, um EPI, eu tenho imposto aí de 12%, eu tenho a taxa de cartão, eu tenho o pagamento do profissional, que é o honorário, eu tenho o custo fixo do meu consultório e o lucro também, eu tenho que acrescentar o lucro. Então, eu consegui chegar nesse valor. Veja que a precificação para o mercado, ele não vai ser compatível com a precificação de cálculo. É bom você calcular o preço da tua consulta. E o ticket médio, né? Que é a média aí do ticket do teu consultório, você vai pegar a média de quantos pacientes você investiu naquele mês, pega o número de pacientes de atendimento por mês, né? Digamos que eu atendi 20 pacientes esse mês, e pega o total de orçamentos fechados, quanto entrou de dinheiro, tá? Divide orçamento por paciente, pega lá, entrou de dinheiro 5 mil reais, e tive 20 pacientes, divide. Então, você vai ter a média aí de quanto você está ganhando por mês, né? O ticket médio aí do teu consultório, tá? Ponto de equilíbrio, né, na gestão é realmente causar despesas e receitas e equilibrar. Eu não tirar do meu bolso para deixar meu consultório aberto. Então, você vai pegar as despesas fixas, né, o custo fixo, e dividir pelo ticket médio, tá? Isso mostra que teu consultório da clínica está saudável. Caso não tenha esse ponto de equilíbrio e esse ticket médio passar, que é o ideal, né, para a gente começar a faturar, a lucrar de fato, aí você tem que rever toda a tua parte de gestão. Aqui, né, são alguns insights que eu coloquei. Separar a entrada e saída do pessoal do consultório, realizar pagamento do profissional ou do dono, né, que é o Prolabore,
cadastrar todas as despesas, bota lá no fluxo de caixa, cuidado com o gasto de incluir, né, gasto de telefonia, laboratório, de compras, respeitar o fluxo de caixa para compras, tá, investimento. Sempre ter esse controle financeiro. Caso você não tenha, contrate um consultor, mas você precisa entender a parte da saúde financeira do teu consultório. Atendimento, né, que é aquele outro pilar, a gente tem aí um atendimento, a gente pode entrar qualidade do teu atendimento, quanto de problema você resolve do teu paciente, né? Caso chegue uma mãe lá com a criança no colo e ela precisa esquentar o leite, você não tem copa, como você vai fazer? Então, como você vai solucionar problemas das pessoas no atendimento? Comunicação, trabalhe o rapport, né? A escuta ativa do teu paciente, escute mais e fale menos, a gente fala muito isso nos treinamentos de atendimento. Empatia também, entenda aí a jornada do teu paciente, qual é a técnica, né, coloque aí a técnica do paciente visitante, mostre a clínica pro paciente que chegar, né, de primeira consulta, faça com que ele entre na sua casa. Então, chame pelo nome, mostre a clínica, leve o paciente até a sala, não chame pelo nome para entrar, vá até a recepção, pegue o paciente pela mão e leve para a sala, ofereça um café, trate o paciente como você estivesse tratando ele como uma visita em casa. Isso a gente chama de técnica do paciente visitante. Tem a escuta ativa e trabalhe, né, os gatilhos mentais, que são técnicas de negociação de vendas. E aí realmente é um mundo para a gente estar conversando sobre negociação, né? Fechamento aí de pacotes caríssimos. Então existem técnicas para isso e treinamento para isso também. Isso é um ponto que você pode estar fazendo algum curso, né, algum treinamento nessa área para aprender um pouco mais sobre negociação e fechamento de vendas. Trabalhe também um modelo Disney, né, encantador, encantar o paciente. Padronize teu atendimento, ok? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, do atendimento, como funciona o nível de satisfação do cliente com relação ao atendimento. Eu tenho a recepção, eu tenho o atendimento clínico, o suporte e a pós-venda. Esses 4 é o que vai dizer se você tem um atendimento de qualidade. Então, como está a tua recepção, como está o teu atendimento clínico, suporte e pós-venda. A gente entende atendimento só na recepção, e não é. Atendimento faz parte desses 4 contextos. E eu preciso de processos para esses 4 pontos. Processo de recepção, processo de atendimento clínico, processo pronto de suporte de atendimento, processo de pós-venda. Tá? Crie esse processo. E fidelização, que é o último, a gente fala o quê? A gente pode propor para o paciente, né, pacotes de serviços a mais, fazer esse paciente, esse cliente ser recorrente no consultório. A gente pode ter serviços complementares para esse paciente, né? Não só se fixar lá no atendimento, né, assistencial, colocar outras opções dentro do consultório na clínica de estética, né? Oferecer outras opções. Criar grupos específicos, né? Grupos de emagrecimento, grupos da limpeza de pele. Então, isso aí está sendo trabalhado agora na área da estética, né? A questão de grupos e comunidades para fidelizar o cliente e serviços de prevenção, não só trabalhar tratamentos, né? Quais são os serviços de prevenção que você pode estar colocando na tua esteira de produtos e serviços no consultório, na clínica? Fidelize seus clientes, tá? E a gente entra aí no marketing digital. O marketing digital hoje traz um mundo de coisas para as clínicas estéticas, é um mar de oportunidades. Eu vou ver rapidinho aqui para a gente finalizar a palestra. Então, a gente tem um dos maiores erros dos profissionais de estética é não ter presença digital só no Instagram, quando eu falo de presença digital em todas as plataformas, não se posicionar nas mídias sociais, não ter perfil das mídias de profissional e não da clínica, né? Que pacientes se conectam com profissionais, pessoas se conectam com pessoas, não com clínicas. Então, tenha perfil seu como profissional de estética, não ter avaliações dos seus clientes no digital, não analisar as métricas do digital, não definir estratégias de marketing digital, não planejar, não publicar, não executar e não anunciar. Então, são erros clássicos que a gente vê
né? A maioria dos profissionais de estética só postam no feed, fazem live, stories e não fazem essa logística do digital. Então, conhecendo o teu paciente, né? A gente tem 3 tipos de pacientes. Aquele que precisa do teu serviço e te procura, mas existe aquele outro paciente que sabe que precisa, mas não te procura, e a gente sabe que tem um paciente que nem sabe que precisa, nem te procura. Então, a gente precisa fazer estratégias de marketing para esses 3 tipos de pacientes. E veja que na pirâmide, a maior demanda de pacientes é o que nem sabe que precisa do teu serviço e nem te procura. Então, as ferramentas e plataformas, eu coloquei as básicas aqui: Google, YouTube, e-mail, site, blog, fórum, Doctolária, o Painter, Facebook, Instagram, o Lattes, o TikTok, o LinkedIn, o Twitter, o Telegram, o WhatsApp, são ferramentas maravilhosas para você estar trabalhando com seus clientes ou possíveis clientes. O que é que a gente trabalha no digital? Captação, atração, engajamento, relacionamento, vendas, fidelização, baseando-se em marketing de relacionamento e marketing de conteúdo. Quanto mais conteúdo você tiver nas suas presenças digitais, no Instagram, no Facebook, mais relacionamento eu vou ter, mais vendas eu vou ter. Então, o que é que a gente tem de estratégia? Tráfego, pode ser o pago e o orgânico, né? Isso aí a gente fala do Facebook Ads, do Instagram Ads. A gente tem que ter uma boa copy, a gente tem que ter uma boa conversão e a gente tem que ter um bom CTA para fazer o inbound marketing, que é a conexão de plataformas com o digital e com o marketing tradicional. Então, o inbound marketing hoje é o que mais trabalha na área da estética. Eu preciso de um bom tráfego, uma boa copy, uma boa conversão e um bom CTA para fazer o inbound marketing aí da tua clínica. E a gente fazer o branding da tua clínica também através dessas estratégias. Aqui, quando a gente for falar de marketing digital, né, a gente tem o tráfego, que é a atração e captação de clientes. A gente entra na conversão de leads, que são as pessoas que visitam teus perfis. A gente se relaciona com essas pessoas, que a gente chama de relacionamento de leads. A gente tem a oportunidade de vender, fechar consultas, e a gente tem um cliente ali fechado e volta-se o ciclo. Então, aqui é o Google. O Google hoje, poucos profissionais de estética atuam no Google, né? Aqui é a primeira página do Google. Então, veja que 43% não passam da primeira linha do Google. Você precisa o quê para estar nessa primeira linha do Google, né? Um site, um blog, estratégia de SEO e SEM, né? Que são as estratégias do Google Ads, tá? Então, o Google Meu Negócio, você pode estar fazendo. O Google Ads com a técnica de SEO, de SEM, você pode estar aí colocando palavras-chave, né, do teu site. Então, é interessante você já criar essa mentalidade de ter um bom site, de ter um bom planejamento de Google Ads, um bom planejamento de Google Analytics, e entrar nessa estratégia de SEO para estar sempre na primeira página, se não nas primeiras linhas. E o que é tráfego orgânico, né? O que você já faz? Live, stories, comentários em outros perfis, alguma coisa viral, a indicação boca a boca, né? Um cliente indica para o outro. Já o pago, a gente está falando do Ads, né? Que é o gerenciador de anúncios. Esse aí dá uma maior velocidade para você, para rodar a campanha no digital. E se atentar que quando a gente faz campanha do Ads, a gente faz para 4 tipos de serviços, que é para 4 etapas do cliente, tá? Esse é o maior erro das agências de marketing hoje, que só faz para um tipo de cliente. Você tem que rodar para 4 etapas de níveis de consciência diferentes do cliente. Não cliquem lá no Instagram, naquele patrocinado. Lembra daquele patrocinado que aparece nos stories, no feed? Aquilo ali a gente faz pelo gerenciador de anúncios, que fica lá dentro do Facebook. Não façam lá no Instagram. Então, o pago hoje te dá muita velocidade. Enquanto o orgânico que eu faço live, faço ao vivo stories, eu consigo aí 2, 3 clientes por mês. No tráfego pago, eu consigo aí de 30, 20, 30 clientes por mês. Isso é a parte prática mesmo que a gente põe, né, nas consultorias aí, de clínicas e consultórios. Então, aqui é um exemplo, né? Essa palavrinha aqui, promover, não clique nela, não é a melhor forma de você fazer o patrocinado. A melhor forma é você ir lá no gerenciador de anúncios lá do Facebook Ads.
aqui justamente, né? Você vai lá no gerenciador de anúncios lá do Facebook e roda as suas campanhas. Essa é a melhor forma de você estar fazendo campanhas de marketing de patrocinados, né? Os anúncios, tá, gente? Não façam naquele botão do promover, façam aqui no gerenciador de anúncios. Se você não souber, contrata um consultor na área de marketing digital. Então, eu tenho, né, os visitantes, que eu já falei no funil, eu tenho que ter um perfil atrativo, o perfil da tua bio, o que você posta tem que ser atrativo. O conteúdo, né, ele tem que falar muito da dor do teu cliente, né, na estética, o prazer do cliente da tua estética. Eu tenho que ter uma boa copy, que são textos atrativos, textos persuasivos. Eu preciso ter um bom trabalho de conversão do teu cliente. Então, copy são textos, né, atrativos. Ele trabalha muito o neuromarketing. É uma profissão, então nem todo mundo sabe fazer uma boa copy, mas ele é o que aumenta as vendas no digital, tá? Então, uma imagem chamativa, um título chamativo, um texto chamativo é o que aumenta muito as vendas no digital. Você pode fazer por vídeo, fotos, textos, site, e-mail. Você pode fazer para captação, conversão de clientes, consultas, fidelização de clientes. É realmente aprender o que é copy e trabalhar uma boa copy no teu perfil. Porque são leads, né? Como a gente faz captação de leads, a gente pode fazer captação por e-book, sabe aquele e-book em que você clica e deixa o e-mail? Esse e-mail é muito importante você ter, porque a gente trabalha e-mail marketing, a gente manda e-mail para esse cliente. Aquilo ali é proposital, é para ter teu e-mail de volta e você baixa um e-book. Você pode estar trabalhando isso também aí dentro do teu perfil. Então, pode ser um e-book, pode ser um formulário, um kit, uma planilha, um webinário, um calendário, um evento. Tudo que você puder puxar aí do teu cliente, e-mail ou número do WhatsApp, é muito significante, porque a gente trabalha outros meios, outros canais de marketing digital. Oferta e venda, né? Então, a gente tem dentro da estética, né? A semana do Botox, a gente pode estar ofertando. Datas comemorativas, data Dia das Mães, do Natal. Isso aí vocês já sabem fazer muito bem. Inauguração de um equipamento, de uma clínica nova, de uma unidade nova, de um atendimento diferenciado. Procedimento Day, né? Então, procedimento Day do Botox, procedimento Day da harmonização. Agendamentos também, isso tudo se torna oferta que você pode dar para o teu cliente, né? Para engajar teu cliente aí para o consultório ou para a clínica. E o cliente, né? A gente pode ter fechamento de consulta via WhatsApp, telefone fixo, e-mail e agendamento no próprio site. Dê essas opções digitalmente para o seu cliente. Dê as opções dele marcar para o WhatsApp, marcar para o telefone, marcar por e-mail, marcar pelo próprio site, tá? Hoje a gente tem fácil como colocar agendamento em sites. E aqui deixo uma mensagem para vocês. Todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de segui-los, né? O Walt Disney, então, clínica de estética é uma área fantástica, teve o maior crescimento, né, em meio da crise. Então, foi a área que mais cresceu aí, foi a área da estética, e é uma área que tende, né, a crescer muito mais porque ela está muito interligada à tecnologia. Eu desejo tudo de bom para você que veio aqui à palestra. Parabéns por você ter estado aqui comigo, ter aprendido um pouco aqui do meu trabalho, né? Foi muito rápido, corrido, porque é pouco tempo, mas tentei passar um pouco assim, mesmo que de forma sutil, um pouco sobre gestão e marketing, como é aplicado isso dentro dos consultórios e clínicas. Caso você queira conhecer mais um pouco do meu trabalho, ou eu tenho muito conteúdo também nas minhas redes sociais, eu tenho muito conteúdo também nas minhas plataformas, você pode ter contato comigo via e-mail, então, minha rede social do Instagram é Isabela de Paula, e meu e-mail aí, contato@isabeladepaulo.com. E desejo de tudo de bom para você, bom congresso, desejo sucesso aí muito grande na tua área dentro da estética.